Bem, amigos do canal, mais uma vez estamos aqui para a promoção de um novo vídeo falando de gestão industrial. Chamei um grande amigo aí do meu pai, contemporâneo da época lá, da época de fábrica de carrocerias, tudo, e ele vai contar muita coisa para a gente aí. Vamos fazer um grande bate-papo e ele contar bastante da carreira dele e tudo que ele agregou de conhecimento, e eu quero aprender muito com ele nessa noite de hoje. É com você, Ciro. Obrigado, André, pelas palavras. Bom, me apresentando, né? Eu me formei em engenharia elétrica, né? Portanto, sou engenheiro eletricista e não elétrico, como algumas pessoas pensam, né? E depois fiz uma pós-graduação em engenharia do produto. Já fazem 33 anos que eu trabalho na indústria metalúrgica. Nesses 33 anos, passei por 3 empresas diferentes. Aprendi muito com cada uma delas, né? Ou seja, eu comecei ali na terceira revolução industrial, vamos dizer assim, para frente, certo? Então, a hora que começou a entrar os programas, a informação em forma de computadorizada, né? Onde começou os desenhos a passarem do papel para a tela, né? Para o monitor. Entrou principalmente na área industrial o CAD, né, que foi um precursor de todos os outros programas que tem aí. Hoje em dia a gente tem SolidWorks, coisas bem mais avançadas, né? Desenhos em 2D, 3D, enfim. E agora estamos aí na indústria 4.0, certo? Já passando para 5.0, né? Porque agora a grande sacada é fazer essa tecnologia trabalhar de bem com os humanos, certo? Tá aí a inteligência artificial, tá aí coisas muito avançadas, né? Que eu acho que vão, se bem utilizadas, serão muito úteis para todos, né? Tanto para a indústria quanto para a vida pessoal de cada um de nós, né? E voltando um pouquinho, né? Então, dentro desses 33 anos, eu gerenciei algumas áreas diferentes, né? Tanto foi gerenciei a área de pós-vendas, gerenciei a área de vendas, gerenciei a área de qualidade, gerenciei a área de produção. Então, todas essas passagens, né, por essas áreas aí, eu aprendi muita coisa, eu consegui, tem coisas muito interessantes que aconteceram, a gente conheceu muita gente, né? E é interessante que, por exemplo, na área de vendas e pós-vendas, a gente viajava bastante, conhecia, porque a gente era responsável, quando eu falo a gente, da minha equipe, eu e minha equipe, né? Nós éramos responsáveis pela toda a Latam, né? Então, a gente estava viajando sempre aí para todos os países, atendendo, e é interessante como a percepção de qualidade, a percepção, a necessidade, você identifica particularidades para cada mercado, né? Tanto dentro do meu próprio mercado nacional, quando você pega, por exemplo, um cliente do Nordeste, um cliente aqui de São Paulo, você já nota uma série de perspectivas diferentes, de necessidades diferentes, até pela questão, quando a gente fala, né, como você já introduziu, né, desses 33 anos, eu trabalhei 32 na área de automotiva, né, metalúrgica automotiva, mais na parte de fabricação de carrocerias para ônibus. Então, começa que as estradas são diferentes, as necessidades são diferentes, a utilização do produto é completamente distinta, né? Onde você tem um mercado que necessita de um ônibus para turismo, outro mercado necessita de um ônibus para freitamento, né? Que, para quem não sabe, turismo é realmente o passeio, né? Fazer aquele pacote de passeios, né? Então, o ônibus ele tem que ter algumas características diferentes de um fretamento, que é onde você freta o ônibus, por exemplo, para transportar funcionários de uma empresa, para ir trabalhar de manhã e buscá-los no final do dia, né? Então, esse é o tipo de serviço de fretamento. E o de linha regular, que é aquilo que a gente mais conhece, né? Aquele que você chega lá na rodoviária e você compra uma passagem para aquela linha, o ônibus só faz aquela linha e tal. E cada uma dessas áreas são tem necessidades completamente distintas e regulamentos, né? Também, quando entrando um pouco pelo lado técnico,
tanto quando você varia de país para país, quanto você varia de região dentro do Brasil, tem algumas legislações próprias, né? Em geral, você tem uma legislação do país, mas tem algumas legislações estaduais ou de países. Por exemplo, na Austrália, por exemplo, você tem que ter, por exemplo, degraus na lateral do veículo para o corpo de bombeiro acessar no caso de acidente. E isso hoje, até hoje, é só necessário na Austrália. Mas é interessante que quando a gente faz, né, uma miscigenação, quando vem os clientes de outros países visitar a fábrica, eles veem essas coisas com bons olhos, e eles olham e falam assim, puxa, por exemplo, os peruanos, eles visitaram a fábrica e viram esse degrau na lateral e acharam que era um dispositivo muito interessante, principalmente para carros de fretamento para mineração. E eles começaram a falar, não, o meu país não exige isso, mas eu quero no meu carro, né? Então, às vezes, uma coisa transcende para outro país e vai acabar virando, se não uma moda, mas uma necessidade, vai se criando necessidades novas, e isso é interessante observar, né? Então, se você vê, começa em um país ou começa numa região, de repente está em outra, você fala, mas como que aconteceu isso? Através da globalização, né? Os clientes visitam os outros países ou visitam a fábrica e veem todas as variações possíveis de produto, e isso tudo é muito interessante nesse aspecto, mas faz com que a gente se desenvolva, tem que se desenvolver mais, né? Tanto dos aspectos de qualidade, quanto dos aspectos produtivos, porque às vezes você não estava tão preparado para fazer aquela solução naquela região, naquele país, com aquela carroceria específica. Então, aí cria necessidade de adaptações de projeto, que a gente fala e tal, mas é uma dinâmica bem interessante. E, como curiosidade, né, assim, durante esses anos todos aí, teve algumas coisas interessantes, por exemplo, uma venda que eu fiz para Honduras, onde o cliente, ele comprou, foram 10 carrocerias, e ele quis, em cada carroceria, homenagear uma parte do país dele. Então, ele fez como se fosse um quadro de uma parte do país, né, ou de detalhes culturais, né, do país, em cada ônibus. E, cara, esse ônibus deu trabalho. Aí, o que aconteceu? Chegou na fábrica, né? Nós tínhamos o mix de produção, nós tínhamos que fazer a pintura, são 3 etapas de pintura. E esse ônibus ficou em 6, 7 etapas de pintura. E a gente não tinha previsto que ia ser tão difícil, porque ele quis tantos detalhes no ônibus, mas ficou muito interessante no final, ficou famoso esse ônibus, porque, além de dar todo esse trabalho, eles ficaram assim... eram verdadeiras obras de arte ambulantes. Então, ficou um fato interessante. Nós fizemos também veículos para sheiks, né, que pediram coisas muito extravagantes no ônibus e tal, uma série de detalhes. E daí a gente se pergunta, né, puxa vida, um sheik comprar um ônibus, por que ele quer andar de ônibus, né? Mas não é, a gente pensa logo, achei que tem que comprar jatinho, né? Tem que andar de jatinho, então. Mas você vê que tem mercado para tudo e tem gosto para tudo, né? Também fizemos carros para times de futebol, né? Aqui no Brasil, monta Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ônibus da seleção brasileira, esporte de Recife. Fizemos uma porção de ônibus para times de futebol que também tem toda uma particularidade do ônibus, o tipo de assento, o tipo de recursos que o ônibus vai ter que oferecer, né? Por exemplo, tem um jogador lesionado, tem que ter dentro do ônibus uma poltrona para esse jogador lesionado, que deixe ele em uma posição mais confortável e tal. O atendimento, tem que ter, enfim, tem que ter uma série de detalhes especiais. E os ônibus de maior exigência de segurança, hoje em dia, são os ônibus que operam em mineradoras de cobre, principalmente no Chile, no Peru, porque eles fazem eles levam os trabalhadores e eles levam, em algumas situações, dentro de uma mina de cobre e andam quilômetros dentro dessa mina, como se fosse um túnel fechado e tal,
E então você imagina, o aspecto de segurança, não pode quebrar esse ônibus ali no meio do caminho, não pode dar nenhum defeito, tem que ter uma série de favorecimento, de visualização, enfim. E é interessante porque nas mineradoras, né, eu tive a oportunidade de visitar algumas, elas têm umas normas próprias de segurança que são muito interessantes, porque os veículos não sei se vocês já viram por aí, mas se vocês pesquisarem no Google, aí, na internet, vocês vão achar os veículos de mineração são gigantes, 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 gigantes. Quando eu falo gigante, é gigante mesmo, são os maiores veículos do mundo. E um ônibus, por incrível que pareça, fica muito pequeno perto de um veículo desse. Então, o ônibus, primeira coisa, ele tem que ser visto. Então, já aconteceu acidentes fatais em que esse veículo passou por cima de um ônibus como nada, né? Então, hoje, tem muito sistema de segurança no ônibus de visualização, que facilita a visualização, a cor do ônibus tem que ser uma cor que favoreça a visualização, tem dispositivos de segurança. Para você ter uma ideia, eu visitei uma mina, que chama Mina Escondida, no Chile, onde as caminhonetes, vou falar de caminhonetes, elas têm que ser branca ou vermelha, não pode ser outra cor. E dentro delas, ela tem um dispositivo. Aliás, os dispositivos que tem nela custam mais caro que a caminhonete. E um dos dispositivos que tem é um botão de pânico. Se você acionar esse botão de pânico, você desliga o motor do caminhão da mineradora. Então, são coisas assim muito interessantes, né? Esse mercado aí tem bastante coisa interessante. E a evolução da indústria, né, que tá vindo aí, eu acho que tem muita coisa boa, né? Como eu falei para você, estamos já partindo para a quinta revolução industrial, ou a indústria 5.0, como alguns chamam, né? Indústria 4.0, 3.0, e com ela, né, as questões do Lean Manufacturing, né, que é buscar o Lean Manufacturing com todas as ferramentas e as gestões de qualidade, enfim, gestões de produção, buscar uma linha de produção enxuta, evitando os desperdícios, né, que é desperdício de processamento excessivo, de produção excessiva, de excesso de movimentação, né, o reter os talentos, né, que também é um dos desafios do Lean Manufacturing, e o tempo de espera de processo, enfim, tudo isso daí, usando todas as ferramentas de qualidade, junto com a boa vontade das pessoas e o interesse. Eu acho que hoje, sabe, o interesse pela área de qualidade das pessoas tem que ser algo muito bem trabalhado. Porque a qualidade parte do princípio de que as pessoas fazem bem. É lógico que tem os problemas de qualidade inerentes ao próprio processo, ferramenta, enfim, a própria peça, mas uma parte dela, é muito importante, vem das pessoas, né? E até brinco, né, que a gente ter só os KPIs, né, que é os famosos KPIs, e não agir sobre eles é a mesma coisa que nada, né? E hoje eu falo que o KPI deveria ser, ao invés do Key Indicator, me fugiu agora aqui, indicação de processo, de processo não, indicador de processo-chave. Isso, indicador de processo-chave, deveria ser Keep People Interested. Sim. Manter as pessoas interessadas. Porque eu acho que isso é mais difícil hoje em dia e despende muito mais esforço dos gestores do que você mapear e fazer tudo acontecer, né? Então, eu acho que essa parte das pessoas é muito importante. E é isso. Bastante tempo aí trabalhando na produção, e você sabe que produção, fazer a engrenagem da produção, da qualidade, se entenderem, é um quesito importante,
mas leva um labor grande também, né? Você tem que trabalhar bastante nisso e não é fácil. E aí entra novamente o que eu falei, né? O interesse das pessoas em querer fazer as coisas bem certas, né? Teve algumas coisas interessantes na área de qualidade que é um pouco diferente do usual, em que a gente implementou, né? De que as próprias pessoas que montam ou que fazem determinado processo, eles próprios fazerem uma autoavaliação, montagem a montagem. Então, eles terminam a montagem, eles avaliam a montagem deles próprios. Agora... E a gente tinha esse tempo para que ele fizesse isso. Então, ele montava, depois ele se afastava, dava um passo atrás, como a gente costumava falar, e ele olhava e falava, puxa, ficou bem montado ou não ficou mal montado? Se ficou mal montado a ponto de ele achar que não deve ir dessa forma para frente, ele faria essa correção, entendeu? Antes de entrar uma pessoa de qualidade, entrar uma pessoa de produção e falar alguma coisa para ele. Então, aí depende da boa vontade e depende do interesse em fazer qualidade. E por aí você consegue medir realmente as pessoas que querem ou que estão interessadas no objetivo da empresa, né? Eu venho da indústria automotiva, que ela tem muito do viés como o senhor falou, do Lean Manufacturing. A gente tem muito a política, né, muito enraizada até já a própria evolução do Lean, que já é o World Class Manufacturing, que já é aumentar pilares de segurança, pilares de conscientização de meio ambiente, toda uma estruturação que a gente vê. E na conversa com o Pedro também, a gente conversou bastante sobre isso, sobre o que você colocou de a dificuldade de manter padrões, né? Porque os clientes, eles pedem cada coisa na verdade, quando a gente imagina um ônibus, a gente imagina ele entrando numa linha de produção e saindo o ônibus, né? Bacana. Mas muitas etapas, elas são artesanais, muito sob medida. O time do futebol, aí fala, o time de futebol vai ter um distanciamento entre banco tal, agora o time de basquete vai ter que fazer um pouco maior, o time de vôlei vai fazer maior, e o Sheik quer que seja maçaneta de ouro. Então tem tudo isso aí, né, que a gente acompanhou dentro desse desenvolvimento de processo, né? Quando se trata muito de indústria automotiva, a gente já encara já a produção em massa, mas o ônibus não é produção em massa ainda, né? Exatamente. O ônibus ainda é... né? Exatamente, é o que eu costumo falar, né? Quando você compra um carro, imagina, né, um carro de passeio, vamos dizer assim, você é um cliente entre milhares, né? Por que não dizer milhões, né? E normalmente, quando você compra, a pessoa que compra um ônibus, ela não é um cliente entre milhares, ela é um cliente entre algumas centenas, e se ele não ficar contente, ou se ele tiver algum descontentamento, e ele simplesmente não voltar a comprar, é doloroso, em todos os aspectos, né? E o que você falou também, muito interessante, a variabilidade do produto ônibus, né, é muito grande, é muito grande. Quando você pega, por exemplo, falar coisas básicas como comprimento, altura, que a um leigo pode parecer todos iguais, mas são bem diferentes, né? Então, você tem ônibus de comprimentos diferentes, de alturas diferentes, e entre países de larguras diferentes. Aqui no Brasil é 2,60 a largura, mas, por exemplo, na Austrália, na Austrália é 2,50, na Espanha 2,55. Então, é incrível que tem essas variações e a personalização do ônibus é muito grande. Por isso que muita gente fala assim, quantos robôs tem na fábrica de ônibus, né? É muito difícil você ter robôs no processo de fabricação de ônibus. Você tem robôs no processo de fabricação de itens repetitivos. Então, por exemplo, poltronas. Embora você possa ter uma variação de espaçamento, como você citou, né?
você tem, às vezes, 3 ou 4 modelos de poltronas. E aí é possível você fabricar essas poltronas em massa, né? E daí sim justifica a implementação de robôs, né? Então, fábricas de poltrona, por exemplo, podem ter robôs. E alguns outros detalhes, né? Do ônibus, mas em geral, a montagem em si do ônibus, a palavra é essa mesmo, artesanal, né? Por isso que a qualidade de um ônibus, né? Diferentemente de um veículo de passeio, que esse sim é montado em série com robôs, né? Você depende muito do estado psicológico, vamos falar assim, de forma mais clara, né? Estado psicológico da pessoa que vai montar naquele dia o ônibus, certo? Se o time dele venceu, se não venceu no dia anterior, se ele está feliz, não está feliz. Então, se ele está interessado ou não está interessado no que ele está fazendo naquele momento, né? Isso, essa variação de humor humano, né? Que é humano, pode até influenciar, de repente, de sair um ônibus com mais qualidade do que o outro, né? Ou menos qualidade que o outro. Então, realmente, essa variabilidade e as possibilidades de personalização e customização do veículo criam dificuldades de manufatura, né? E inviabiliza a padronização. Então, quando a gente sabe que depois de fazer todos os processos de qualidade, você faz o PDCA, você faz CEP, você faz FEMEA, você faz o que você quiser, mas depois que você identificou o problema, tratou o problema, se você não padronizar o problema, a solução, perdão, se você não padronizar a solução, você corre o risco do famoso dente de serra, né? Onde você faz a melhoria, melhora, passa um tempo e decai de novo. Daí você fala, pô, por que decaiu? Às vezes até, se você não fizer uma documentação, se você não tiver uma reciclagem de treinamento constante, às vezes houve um problema no ônibus que foi fabricado há 3 anos atrás e durante esses 3 anos para frente não apareceu outro igual. Aí aparece outro igual, ninguém mais lembra o que foi feito lá naquele primeiro ônibus. Então, é um desafio muito grande, porque você tem que levar essas informações, ao mesmo tempo de estarem bem registradas, levar essa informação a cada treinamento. Olha, já aconteceu isso. Eu sei que vocês ainda não viram, às vezes, com funcionários mais novos, né? Que às vezes tem 1, 2 anos de casa e nunca viu. Já aconteceu isso, entendeu? A solução é essa, está padronizada. Então, são desafios rotineiros nessa ramo da metalurgia aí, onde a gente tem personalização dos produtos, né? Então, no caso da indústria automotiva, de ônibus, porque na indústria automotiva de carros de passeio, por exemplo, você tem variações, obviamente, tem alguns modelos que tem mais luxo, outros menos luxo, mas a variabilidade é bem menor, certo? Você não vai ter carros de comprimentos diferentes, entre eixos diferentes, você não vai ter carro de largura diferente, nem de altura, muito menos, né? Então, você consegue implementar a automatização e fazer, enfim, chegar à indústria 5.0 mais fácil aí. Na verdade, tudo que o senhor comentou aqui de FEMEA, pontuar a relação que dentro da última revisão que está rolando do FEMEA aí, dos conceitos de AIAG, ela já vai estar atrelado a uma condição de inteligência artificial, onde dentro do desenvolvimento da ferramenta do FEMEA, a última etapa dela, as lições aprendidas. Para quê? Como você falou. Exatamente. Faz 3 anos que eu não faço ônibus, mas 3 anos atrás aconteceu isso. Então a gente vai buscar dentro do histórico das lições aprendidas. Se a gente não tem uma ferramenta que traga informação latente, que faça essa retroalimentação da informação para que você seja latente esse risco, você vai cometer o mesmo problema novamente. Então, é uma relação que a gente que se envolve com a qualidade, que produz, que entrega o serviço e entrega padrões, né, de qualidade e entrega requisitos, né, e como a gente atrelou também, né, num processo artesanal, tem o paradoxo de que nós dependemos das pessoas.
né? Todo processo artesanal é paradoxal porque a gente não consegue manter um padrão de grande escala porque cada ônibus é feito de um jeito. Daí como que eu vou manter isso? Dependendo das pessoas. E como bem citado, quando depende das pessoas, depende do humor das pessoas, depende de gestão visual, um acompanhamento mais assíduo para que se mantenha a sinergia entre a manufatura e a qualidade para entregar um bom produto lá na frente, né? Sem dúvida. Outra habilidade importante dos gestores, em geral, né, não digo só dos industriais, é a inteligência emocional, né? Então, a gente vê muitos... porque é o que eu falo, né? Você está líder, você é um líder. Se você pensa que é um líder, você não é um líder, né? Então, não basta você achar que você é um líder, você tem que ser um líder por exemplos, por atitudes, né? E ser realmente uma pessoa em que inspire pessoas, né? Então, a inteligência emocional entra nisso, né? Eu vi, durante esses 33 anos, né, muitos gestores tomando atitudes com pouco resultado, gritando, enfim, abusando da autoridade até, né, falando palavras rudes e tal. Eu acho que isso não acaba não motivando ninguém, né? Não resolve nada. Então, eu acho que a inteligência emocional é uma habilidade muito importante hoje para todos os gestores. Ser um motivador da equipe, né? As pessoas olharem para você e falarem, puxa vida, que bom que eu tenho essa pessoa que me lidera. Não esse chefe, né? Essa pessoa que me lidera, né? Que bom, eu gosto das atitudes. E nem sempre o gestor está certo, né? Eu acho que você tem que ouvir muito as pessoas, porque todo mundo tem a sua experiência, tem a sua história de vida, e pode trazer coisas boas para solucionar algum tema em que você, por mais experiência que tenha, né, você não está enxergando essa porta, né? Você enxerga outras portas, mas não enxerga essa porta. Então, eu sempre procuro também transmitir isso para as pessoas em que eu trabalho, enfim, com quem eu me relaciono, né? Mas, hoje em dia, esse detalhe de inteligência emocional é uma coisa que eu valoro muito nos gestores e nos diretores, enfim, todo mundo que tem um nível de liderança, né? E que demonstram essa tranquilidade ao tratar dos problemas, eu acho que é muito mais produtivo e muito mais saudável para todo mundo, até para a saúde das pessoas, né? Hoje em dia a gente vê aí o alto grau de estresse em que andam as pessoas, né? Não somente na área industrial, mas em todas as áreas. E no final das contas, eu acho que isso vai acabar não solucionando o problema das empresas. Então, eu acho que uma coisa que eu valoro bastante e que eu procuro aplicar no meu dia a dia, né, é a inteligência emocional, de estar ali falando, por mais que, às vezes, a gente não concorde com alguma coisa, está cheio de razão, mas saber argumentar, saber colocar as palavras de forma certa, né, eu acho que é importante, e evitar escrever, né, eu acho que quando você está nervoso, escrever é o pior caminho, porque fica registrado para sempre. Depois você pode se arrepender do que você escreveu. Então, nada melhor que uma conversa, né? Sentar, conversar, tentar entender o lado das pessoas. E eu acho que isso mantém as pessoas interessadas, né? Em continuar trabalhando, em continuar lutando e buscando sempre, né, as pessoas, no final, o que elas querem é evoluir, né? Junto com a empresa, né? E você mostrar que esses caminhos de evolução da empresa vão levar a uma evolução das pessoas, né? Existem aquelas pessoas que falam, né? Puxa, apareceu uma oportunidade, mas tem que saber falar inglês. Puxa, se tivesse me avisado antes, eu tinha feito curso. Ninguém vai te avisar antes. Ninguém vai te avisar antes. As oportunidades vão aparecer e vai entrar se você estiver preparado. Então, eu sempre falo, se prepare. Um dia, quando a oportunidade aparecer, você tem que ser a pessoa mais apropriada para ocupar essa posição. Então, essa motivação que as pessoas têm que ter em evoluir tem que ser uma coisa natural, né? E aí fala assim, mas a empresa não tem
programa de carreira, né? Não tem sistema de gestão de carreira. Também é outra bobagem, porque vai falar, pode ter alguma coisa entre variação dentro de uma própria função, entre letras, por exemplo, como as empresas costumam fazer, para colocar uma motivação monetária, mas funções, ninguém vai chegar lá e falar assim, com 6 meses eu vou ser supervisor, com 3 anos eu vou ser gerente, não existe isso em nenhuma empresa. Por mais que a empresa possa, se fala que existe, ela mesma sabe que não existe. Depende das pessoas estarem preparadas. Ninguém vai entrar e vai fazer, ou então que ela coloque, que eu acho que é o mais correto, alguns passos que têm que ser dados para que um dia, se houver a vaga, essa pessoa estar preparada, né? Então, isso tudo eu acho que faz parte também, hoje em dia, tem que ser reavaliado, tanto pelo lado das pessoas que trabalham, né, em qualquer que seja o setor, quanto pelos gestores com relação à inteligência emocional. Eu vejo muita carência nisso, para ser sincero. Eu acho que as pessoas têm que evoluir mais com a inteligência emocional, principalmente quando a gente trata de níveis mais altos, né? E eu acho que as pessoas entendo que são pressionadas, né? Mas cada um sente uma pressão correspondente à sua posição, e é normal, né? A gente vai ter o importante é transformar essa pressão em ação, certo? Positiva, e estar sempre se relacionando com outras equipes, entre equipes ou intra-equipes, né? Dentro das equipes, de forma saudável. Eu acho que isso vai melhorar muito já a motivação das pessoas para a qualidade, né? Motivando as pessoas para a qualidade, porque isso é um tópico bastante importante, senão todo o resto não faz muito sentido. Aplicar as ferramentas, né, que a gente tem aí, tantas ferramentas para identificar problemas, para tratar problemas, né? Mas se a pessoa ali, ela está ali fazendo aquilo com obrigação e não com prazer, e fala, puxa vida, vamos aqui, vamos tentar solucionar isso, acho que a gente está no caminho certo. As coisas parece que às vezes saem certas, mas poderiam ser melhores, né? Então, uma ponderação que eu faço. Muito bom. Agradecer o senhor aí pelo tempo, a disponibilidade, tudo. Um grande recado, né, para os jovens aí e os jovens gestores que estão entrando, né, na seara, de mostrar que muitas vezes se preparam muito tecnicamente, mas se esquecem, né, do lado emocional, do lado comportamental, do lado de atitude, né, que é extremamente importante, porque se você não atua com uma liderança de engajamento, uma liderança de propositura, de adesão, você trabalha sozinho. Aí o pessoal reclama, mas eu estou sozinho para resolver as coisas. Sim, porque você está fazendo com que a sua gestão, o seu formato de liderança se transpareça dessa forma. Agora, quando você faz com que as pessoas aglutinem, trabalhem junto, vão unindo forças, tudo fica mais fácil, né, Ciro? Pela questão da inteligência emocional. Sem dúvida. Eu acho que aquela empresa cujo o colaborador tem medo de falar com determinada pessoa, acho que tem muita coisa errada aí. Sim. Muita coisa errada aí. E, bom, eu acho que com relação a isso ficou bem claro, e não sei o que mais a gente poderia comentar aí com você. Não, foi excelente o nosso bate-papo, Cirão. Agradecer mais uma vez. Eu vou fazer uma propositura para você, junto que eu já fiz com o Pedro. Nós vamos fazer um grande encontro, uma grande live, né? Que bacana, legal. Vamos montar uma grande live falando de como fazer ônibus nos anos 80 e 90. Viu? Mas aí você tem que colocar o seu pai também. Sim. Ele tem que estar junto nisso. Meu pai, vai meu pai, o Pedrão, o Carlão Bernabé, que é o tio meu,
Nós vamos colocar todo mundo numa live e vocês vão contar todas as artimanhas que vocês fizeram nos anos 90 para conseguir entregar ônibus nos anos 90. É verdade, cara. Foi uns anos bem interessantes, viu? Uns anos foi muito prazeroso trabalhar com pessoas como o Pedro, como o Gilmar, né, que é seu pai. A gente fazia uma equipe legal lá, a gente se dava muito bem. Inclusive, fizemos cursos juntos, enfim, foi bastante interessante. Foi uma época muito boa. Tenho Show, muitas boas lembranças. show de bola. Vamos agendar assim, vou fazer nesse meio campo aí, conversando com todos vocês. Aí a gente agenda para uma quinta-feira aí, uma sexta-feira que é mais tranquilo para todos nós. Faz esse mega, daí eu ponho ao vivo, hein? Vamos fazer um bate-papo ao vivo. Oh, legal, legal, André. Vamos sim. Show de Aceite. bola. Show de bola, Cirão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, André, a Fica com oportunidade Deus. aí. Espero poder ter transmitido um pouco do nosso dia a dia aí, das dificuldades e das curiosidades, para não falar outra coisa, e particularidades, né? De fazer ônibus, né? Você Não é fácil, não. sabe que a gente fez uns ônibus, numa época aí, para Cuba. E foi bastante interessante, cara, porque conhecer a cultura de um país comunista, como era, né? Como é, aliás, né? Desculpa, traz umas surpresas enormes, cara. Desde a especificação, desde a qualificação das pessoas que trabalham na manutenção desse veículo. Quando você pensa que está vendo lá um mecânico embaixo do ônibus mexendo, você vai ver um engenheiro, só que não tem oportunidades, né? Então, a gente sabe como é que são as coisas lá, e a gente, só para finalizar, né, a gente tentei convidar um diretor de uma empresa de ônibus que nós vendemos para lá para vir visitar o Brasil, e ele simplesmente me respondeu, olha, na época ainda era o irmão do Hugo Chaves, né? O irmão, o filho, né? Do Hugo Chaves. Ele falou, olha, eu vou, se você conseguir convencer, e depois eu descubro, convencer, você conversa com o patrão, que é o filho do Hugo Chaves, e ele falou assim, e depois eu vou ler e falei, mas qual que é o teu cargo? Eu sou presidente da empresa, mas sou general do exército. Ah, então, não sai ninguém aqui de Cuba. Então, é interessante, cara. Puta, e como você sai, nessa hora você sai e fala assim, puxa vida, não deve ser fácil mesmo, né, cara, viver num país comunista. Enfim, não sei porque veio isso na cabeça agora, mas foi uma das experiências interessantes também na carreira. Excelente. Show de bola. Vou agradecendo mais uma vez aí. Até uma próxima aí, Cirão. Até Obrigadão. uma próxima, André. Muito obrigado aí.